E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal de estudos bíblicos, de debate teológico, de exposição da palavra. Meu nome é Marcos Botelho, sou pastor de uma igreja presbiteriana na cidade de São Paulo, lá em Pinheiros. Você é muito bem-vindo para nos visitar, mas mais bem-vindo para acompanhar o estudo de Atos. Aqui a gente está estudando toda semana Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito. E antes da gente entrar no capítulo 17 de Atos, eu quero convidar para você agora aperta o sininho, assina o canal e compartilha nos grupos do WhatsApp e escreve aqui embaixo o que Deus tem falado com você através do livro de Atos. Não necessariamente precisa ser através desse vídeo, mas é tão bom ler o testemunho, ver todos os escritos aqui embaixo. Eu leio, dou um curtidinha para você saber que eu li e tem sido muito legal a gente nesse bate-papo, ok? Vamos entrar no capítulo 17? Depois que Paulo e Silas foram torturados e presos, depois passaram na casa de Lídia, montaram a base de Filipe, a igreja lá, né? Eles foram para Tessalônica, que também tem uma carta escrita, aliás, tem duas, ali para a igreja de Tessalônica. Lá ele prega o evangelho na sinagoga, muitas pessoas se convertem, muitos judeus, muitos gentios, muitas mulheres ricas. O tempo todo você vai ver que Atos está falando das mulheres ricas, de boas posses. As mulheres, interessante como o evangelho bate forte, as mulheres têm essa sensibilidade. É muito triste ver, às vezes, a mulher não participando do ministério na igreja, por alguns preconceitos, por uma interpretação errônea. A mulher ela tem que ter ministério na igreja, não estou necessariamente ser pastor ou não, não é isso que eu estou discutindo, mas que a mulher tem um papel também ali exercendo no corpo de Cristo, tem, e a gente vê isso de Atos do começo ao fim, tem com Paulo sempre chamando gente para trabalhar com ele. E lá ele causa muitos ciúmes entre os judeus. Aquele grupo que sempre persegue Paulo está lá também e eles vão na casa onde Paulo estava hospedado, que era um homem chamado Jason, e eles arrastam para fora e não acham Paulo, mas julgam e eles criam um grande tumulto, expulsando Paulo, Silas, Timóteo daquele lugar, e eles saem, né? Pagam uma multa e saem de lá e vão para uma cidade ali perto, que é Bereia. Os bereanos, você já talvez tenha ouvido falar dos bereanos, porque os bereanos, diferente de todos os outros lugares que Paulo já foi, os bereanos ouviam Paulo e eles não só rejeitavam, aceitavam, eles conferiam no Antigo Testamento se tudo que Paulo falava se cumpria na palavra de Deus. Assim, é muito interessante como Deus nos chama para ser bereanos, né? Às vezes a gente gosta muito do nosso pastor, a gente gosta muito de ouvir alguém, mas é sempre importante porque homens são falhos, homens às vezes vão falar coisas do coração do homem e não de Deus. E o nosso papel como cristão, como discípulo de Jesus, é fazer igual aos bereanos. Tudo que a gente ouve, ver se é bíblico, ver se a pessoa não está inventando, ver se... Porque o versículo sozinho... Pode ser aqui nesse vídeo, o que for. O versículo sozinho, fora do contexto histórico e literário, né? Histórico é o que está acontecendo na história, quando você tem que ouvir, entender o que está acontecendo, e literário para saber o que veio antes ou depois. Por isso que eu comecei esse vídeo falando sobre a tortura do capítulo passado. Esses versículos sem contexto são pretextos para líderes, e líderes usam muito essas coisas para manipular ovelhas. Então cabe a nós ser igual aos bereanos. Os bereanos começaram a analisar e ver que Paulo estava falando algo do Messias, e Jesus era o Messias. Jesus era o Messias, que é o Filho de Deus que veio realmente a salvar a humanidade. Eles começam a acreditar, judeus, gregos, mulheres influentes e ricas, e aí de novo aquele grupo que estava em Tessalônica vem para cá para fazer o mesmo tumulto, e conseguem fazer esse mesmo tumulto, falando que Paulo tem dado novas leis e tudo mais, e acaba de novo, nessa hora, eles mandam Paulo para o litoral, para Atenas, e escondem Silas e Timóteo. Só que lá em Atenas, em vez de Paulo ficar quietinho, que todo mundo deveria ficar, estou sofrendo perseguição, vou ficar quietinho, Paulo começa a andar, ele fica indignado com tantos ídolos, tantas estátuas de ouro, aquela coisa que deveria ser um ponto turístico, coisa linda, era algo que incomodou Paulo. Falando, nossa, quanta idolatria para um judeu, para um cristão, a idolatria tem que ser algo que traga repulsa. Essa idolatria, tanto a idolatria ao dinheiro,
Quanto à idolatria a coisinhas, a gente aqui no Brasil tem muita idolatria, a idolatria de virada de ano com vários ritos que não vem da parte de Deus. A gente tem a idolatria de estátuas, idolatria de adorar santos. A gente tem muito tipo de idolatria e essa idolatria trazia indignação a Paulo e deve trazer o meu ao seu. E Paulo começa a ir na praça principal falar de Jesus. E lá era um lugar, Atenas é um lugar dos filósofos, um lugar dos pensadores. Todo mundo ali é a tradição grega encarnada, né? Cuspida, escarrada ou esculpida em Carrara dos gregos é ali em Atenas e Paulo começa a ser ouvido e vem os filósofos falando, cara, vamos para uma reunião que a gente tem dos sábios, né, que é no Areópago, e lá você vai poder expor, e ele vai lá para o Areópago, e eles falam, ó, tem um homem novo trazendo um ensino novo, a gente quer ouvir aqui, e eles gastavam muito tempo ouvindo para ver se tinha algum conhecimento a mais. Tudo que era conhecimento era a forma de se elevar desse mundo material, esse mundo sujo, esse mundo que eles não acreditavam. Chega aqui, amigão! Eu tô filmando! Só dá um oi ali, ó. Vem cá. Calma, cuidado aí, ó. Vem cá. Vem cá. Fala assim. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês. Lá no Areópago, Paulo decide, ele tem a oportunidade de falar e ele vai falando. É uma das coisas mais bonitas sobre missões. Quem estudou missões se inspira nessa passagem de Atos 17. Ele, no Areópago, ele faz algo que os teólogos chamam de revelação geral, né? Ele começa com Deus criando todas as coisas. Para o grego, tem um Deus para cada coisa, e ele começa monoteísta, né? Um Deus cria todas as coisas. Ele faz um gancho lindo, que é um gancho com a cultura. Toda a cultura tem um gancho de Deus. Ele fala, andando pela cidade eu vi que vocês são muito zelosos, buscam a Deus, e tem um ídolo chamado ao Deus desconhecido, né? Uma estátua. Eu quero falar desse. Nessa ele pega o direito de ser ouvido, aqueles atenienses vão ouvi-lo, e ele vai falando sobre a revelação geral, como Deus criou os céus e a terra. Esse Deus deixou no coração do homem essa necessidade de adorar um Deus, da religião, e aí cada homem busca a Deus, ele fala isso é de Deus para que Deus se faça presente, e ele vai trazendo isso e vai contando sobre o Messias, né, o Cristo que era para vir e que veio para trazer Deus, para salvar da humanidade do pecado, e aí que ele morre numa cruz, que é preciso morrer o santo para que esse mundo pecador seja redimido, e que ele ressuscitou e vai ressuscitar todos em Cristo. E aí nessa hora, tudo para, porque os gregos não acreditam na ressurreição. A ressurreição é uma blasfêmia na filosofia grega, porque a matéria é má. Então, quanto mais você morre e se desprenda, e a gente tem muito dos gregos até hoje, porque a gente tem essa mente do céu de algo como um fantasma, algo como, não tem prazer, não tem comida no céu, não tem sei lá, sexo, não tem nada no céu. O céu é aquele negócio de anjos tocando uma música chata e não sei o quê. Aí o inferno, a visão popular é o inferno tem festa, tem bebida, tem alegria, tem beijo, tem tudo. Então essa visão não é bíblica de jeito nenhum, isso é coisa popular. Aliás, essa visão é grega, né? Do que os prazeres estão no inferno e no céu é um negócio de fantasmas, né? Não material. Por isso que Paulo vai sempre bater o martelo de que a ressurreição é o ato final da salvação. Todos nós vamos ser ressurretos, alguns na volta de Cristo e outros depois que morrerem, todos vão ser ressurretos, não só da nossa alma. O nosso corpo vai apodrecer aqui, mas depois Deus vai restaurar todas as coisas com a ressurreição do corpo, assim como foi de Cristo. Só que isso para os atenienses era algo que muitos rejeitaram, falaram, você é doido. Alguns falaram, a gente ouve depois, não estamos nem com saco para ouvir agora. Mas alguns se converteram, e é interessante como um homem e uma mulher, a Bíblia vai trazer, que se converteram. Um era do grupo, né, fazia parte do Areópago, e como Deus sempre deixa os seus discípulos, 1, 2, 3, em lugares estratégicos, e fica um homem de Deus lá, que entendeu que era Jesus o Cristo, o discípulo de Jesus fica lá para influenciar depois de anos
com o pensamento cristão aquele local, Atenas, e aquilo se espalhar pelo mundo também. Tantas coisas o Espírito Santo está fazendo através da vida de Paulo, da vida de Silas e Timóteo, e a gente vê Paulo entrando, falando, as pessoas se convertendo. Sempre vamos ter perseguição, sempre vai ter gente querendo ir contra a mensagem do Evangelho, gente de dentro. Vamos lembrar que essa turma, principalmente em Tessalônica e em Bereia, eles eram judeus, eram as pessoas de dentro da igreja, de dentro da religião. Sempre vai ter oposição de dentro da fé, pessoas que estão jogando contra, pessoas que estão empurrando para fora, pessoas que estão trazendo divisão. Não dê ouvido, gente. Principalmente nas redes sociais, no YouTube, pessoas que estão trazendo divisão à igreja. Pessoas que só sabem falar mal do outro pastor, de outros líderes. Não estou falando de gente que mostra os erros teológicos. Isso precisa ter, são profetas. Estou falando de gente que não tem igreja para pastorear, gente que não está fazendo missões, gente que só está querendo aparecer em redes sociais, no YouTube. Não dê ouvidos para isso, porque essas pessoas, elas trazem divisão, elas não estão pastoreando. Cada vez mais segue pessoas que estão pastoreando. É muito bom ver esse processo que, para mim, é um dos processos mais inspiradores de missões. Quando você vai, entende. Paulo usa filósofos, sabia? Eu tinha até esquecido de falar isso. Paulo, no seu discurso, ele pega um filósofo, é quase como alguns acompanham meu canal, sabe o Colagem, né? Que eu pegava música secular e falo de Jesus no meio da música. Então, Paulo é como se Paulo pegasse uma música, como se usasse uma música do U2, uma música, sei lá, do Chico Buarque, e fizesse esse paralelo para apresentar o Evangelho ao Deus desconhecido. Todo mundo adora alguma coisa. O nosso papel é tirar esse ídolo e colocar o Cristo, mostrar que é o Deus único que salvou a mim e a você. Que Deus possa te dar a estratégia de poder fazer missões desse jeito, lendo a cultura, sabendo citar os pensadores e apresentando o Evangelho da morte do Cristo e da ressurreição, de uma nova esperança. Deus abençoe eu e você, e semana que vem a gente entra no capítulo 18.